Bom, gente, boa tarde vocês aqui do presencial, boa tarde vocês que estão aí em casa. Acho que nem preciso mais me apresentar, né? Vocês já me viram algumas vezes aqui, já viram como é que é a minha aula e tudo. Então, estamos aqui mais uma vez para falar de dentística, hoje com a apostila 3, tá? Como falando, a aula de sala é um pouquinho mais longa, depois a gente vai para a apostila 4 já hoje mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a qualquer momento da aula, levanta a mão, pergunta, é ótimo quando vocês perguntam, é maravilhoso, aprendo pra caramba com vocês. E a gente troca ideia, tira dúvida, tá? Tanto essa aula da Dentística 3 quanto a Dentística 4, a gente baseia muito no Conceição e no Baratieri, e essa ainda pega um pouquinho do Anusa Vice também, do Philips. Então, pode entrar, fica à vontade. Então, assim, é importante ler o livro também, né? Claro, vocês têm que ler muitos livros, né? Fazer um concurso é muita coisa para estudar, mas é interessante no livro porque você vai encontrar o texto escrito, uma explicação bem elaborada, que às vezes na apostila vai estar somente o tópico, né? Então a apostila vai te direcionar no estudo. O que você precisa ler, o que você precisa entender do que está escrito naquele livro. Não precisa ler também o capítulo inteiro, o livro todo, de cabo a rabo, talvez não seja nem tão eficiente assim para o seu estudo. A apostila vai te direcionar legal o que você precisa, tá? Comentando mais uma vez, eu vou falar também a parte de oclusão, que ficou na aula de dentística 2, vou terminar provavelmente na próxima aula, tá ok? Bom, vamos lá, vamos começar aqui, a gente vai falar agora de resina composta. Introduçãozinha, vamos ler aqui, ó. Como o próprio nome diz, as resinas ou compósitos, né, tá compostos, mas compósitos, têm sua estrutura formada por componentes, sendo as características e os percentuais variáveis de acordo com o material. Tá, vamos explicar isso melhor. As primeiras resinas que surgiram no mercado odontológico são as resinas acrílicas, são usadas desde a década de 40, 50, só que elas eram utilizadas antigamente, nessa época, como restauradores diretos e definitivos, algo que a gente não faz hoje em dia. A gente usa resina acrílica como restaurador indireto temporário. Por quê? A gente sabe que uma resina acrílica, ela pigmenta com muita facilidade, ela não tem uma resistência mecânica muito boa, ela não tem um grau de polimento muito bom, ou seja, ela não tem nenhuma estética, nenhuma durabilidade, uma resistência para ser utilizada em todos os casos, em dentes anteriores, em dentes posteriores. Então, é um material muito limitado. Porém, lá na década de 50 para 60, teve um pesquisador, o Bowen, que ele conseguiu modificar um pouco das matrizes da resina acrílica e incluir partículas de carga que se uniam a essa matriz. Então ele formou um composto complexo que tinha tanto uma matriz orgânica como a matriz da resina acrílica, a matriz de dimetacrilato, com partículas inorgânicas. E isso acabou dando benefícios, principalmente na resistência. Além disso, essas partículas inorgânicas, elas são, de certa forma, quimicamente inertes. Elas não participam da reação de polimerização. Então, elas não sofrem contração de polimerização, por exemplo. Elas não sofrem absorção de água. Elas têm maior estabilidade em relação à cor. Então, claro, quanto mais partícula de carga eu conseguir botar no compósito, melhores são as minhas propriedades, mecânicas principalmente, e até de durabilidade. Então, porém, eu não posso botar partícula de carga demais e não ter matriz para segurar essas partículas de carga. E mesmo na minha matriz orgânica, na minha matriz da resina, que antes era resina acrílica, agora as resinas de dimetacrilato, eu tenho vários tipos de monômeros, vários tipos de componentes, e eles vão influenciar nas características que a gente percebe na própria resina composta. Quando a gente vai fazer uma restauração, a gente sabe que marcas comerciais tem umas que são mais durinhas, outras são mais pegajosas, e isso tudo tem uma influência na sua composição química, nos monômeros que fazem parte dessa resina composta. Então, o que eu vou falar nessa aula, eu vou explicar como cada um desses componentes influenciam, participam da reação da polimerização, da formação dessa resina composta, e a gente vai entender, estudar cada um deles para responder as perguntas das provas. Então, vamos passando aqui. Os componentes principais, como eu falei, nós temos a matriz orgânica formada de monômeros, nós temos a carga inorgânica e temos um agente de união que faz a união da carga inorgânica com a matriz orgânica. Monômeros por quê? O que são monômeros? Monômeros são substâncias químicas que são muito semelhantes,
que quando ocorre uma reação de polimerização, elas se juntam formando um polímero. Isso que a gente espera na nossa resina composta. Outros componentes que não são sempre importantes, mas em menor quantidade, nós temos um sistema acelerador e iniciador, ou seja, eu pego a minha resina composta na minha bisnaguinha, para ela virar uma resina rígida e uma restauração definitiva na boca do meu paciente, ela precisa que reações ocorram e tem componentes químicos dentro dessa composição que ajudam que essa reação ocorra. Nós também temos pigmentos ou modificadores de cor. Não à toa nós temos uma grande variedade de cores em resina composta, principalmente para restauração. Nós temos resinas para dentina, resinas para esmalte ou até mesmo resinas translúcidas. E temos inclusive resinas opacas, completamente opacas. Então o grau de opacidade varia bastante dentro de uma resina composta. Nós temos variação de cores, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e aí por diante. Temos resinas de efeito e isso graças a algumas substâncias que são incluídas, alguns óxidos, a gente vai falar sobre eles, que são incluídos para modificar a aparência dessa resina composta. E nós também temos inibidores de polimerização. Eu preciso de um tempo de trabalho, preciso pegar a minha resina composta que tem ali na minha bisnaga, levar na cavidade, adaptar, fazer a adaptação, fazer a escultura, botar no formato, a anatomia que eu quiser, sem ela polimerizar na minha mão. Claro, eu tenho uma luz ambiente que está influenciando nisso, então tem que ter um tempo de trabalho. Para ter esse tempo de trabalho, nós temos inibidores da polimerização, para permitir que somente com uma luz intensa azul, uma faixa de 460 a 480 nanômetros, ocorra a polimerização, para ter um tempo de trabalho mais controlado. Bom, vamos então explicar um pouco da matriz orgânica dos monômeros. Os monômeros é o principal componente da matriz orgânica. Tem a função de formar uma massa plástica que será conformada na estrutura dentária perdida. E os tipos, nós temos monômeros principais e monômeros diluentes. Vamos explicar isso aqui mais um pouco. Os monômeros têm a função de formar uma massa plástica. Pode passar, não? Problema nenhum. Quando eu falo de massa plástica e quando eu falo de plástica, eu falo de forma. Então, sempre dou exemplo. O cirurgião plástico é aquele que altera a forma do seu paciente. Altera a forma do nariz, faz a tela da orelha, da barriga, o que for. Então, quando eu falo de uma massa plástica, é uma forma que eu tenho uma capacidade de modelar, de formar, botar no formato que eu quiser, na anatomia que eu quiser, corrigindo, fazendo uma boa adaptação. Tipos, nós temos monômeros principais e diluentes. Isso aqui já caiu em prova, isso aqui é bom lembrar, porque isso é muito fácil de ser cobrado. Quando eu tenho pequenos nomes... É uma questão fácil de ser cobrada, sabe? Ele pega os nomes dos monômeros e pergunta qual que é o diluente, qual que é o monômero principal. É lindo, tá bom? Então, como monômeros principais, nós temos o principal monômero que é usado praticamente em todas as resinas compostas, que é o bis-GMA. Fábio, precisa decorar esse nome? Acho que também não. Bisfenol glucidil metacrilato? Acho que não precisa decorar não, mas, sei lá, tá aí. Outro monômero principal, UDMA, e mais um bis-EMA, BUB, bis-GMA, UDMA e bis-EMA, são os monômeros principais. Característica dos monômeros principais, eles são moléculas enormes, alto peso molecular, moléculas grandes. Então, essas moléculas elas não têm muita mobilidade dentro daquela massa plástica. Então, se eu pego, por exemplo, um vidro, o bis-GMA, por exemplo, se você consegue comprar ele numa empresa química, é um líquido muito, muito, muito viscoso. É tipo mel, sabe? Aquela coisa que você pega o vidro, você vira e demora para escoar. É um líquido realmente muito viscoso. Os monômeros diluentes, eles são moléculas menores, com menor peso molecular, com maior mobilidade. Você pega um vidrinho com um tag DMA, por exemplo, e você vira, ele já escoa com muito mais facilidade. Ele é muito mais fluido. Então, os monômeros principais, bis-GMA, UDMA e bis-EMA, eles podem estar presentes numa resina composta. Num compósito em geral, quando a gente fala em resina, quando fala de compósito, não envolve simplesmente a resina da restauração que a gente faz, é mais comum. Mas se eu penso, por exemplo, num selante resinoso, é um compósito.
Pode ter BGMA, pode ter UDMA, pode ter bisema. Se eu falo em cimento resinoso, mesma coisa. Geralmente, esses materiais, ou até resina fluida, eles não têm muita quantidade de BGMA, UDMA e bisema para justamente serem mais fluidos. Esses monômeros principais estão presentes principalmente nas resinas de restauração. Características dos monômeros principais. Parte quimicamente ativa, pois estabelecerão ligações cruzadas no momento da polimerização, conferindo resistência ao material. Então, as extremidades dessas moléculas têm partículas de... tem o término mesmo, o final da molécula de metacrilato, ligações duplas de carbono que são rompidas e formadas outras ligações com outras moléculas, tendo a polimerização. Monômeros parecidos, substâncias químicas parecidas que se unem quimicamente, formando o seu polímero. Outra característica, alto peso molecular, como eu já até citei. São monômeros muito pesados, extensos, com pouca mobilidade. Quanto maior o peso molecular, menor a contração. E alta viscosidade, como eu já falei. Vamos pensar o seguinte, quanto maior o peso molecular, menor a contração. Deixa eu desenhar isso. Vamos pensar, por exemplo, que nesse espaço aqui eu tenho 3 moléculas de BGMA, que são moléculas grandes, com alto peso molecular. Quando eu faço a polimerização, eles vão se aproximar para fazer a união química. Eles não podem ter uma união química estando afastados. Então eles precisam se aproximar. A contração de polimerização aqui talvez seja pequena, porque eu tenho num espaço poucas moléculas, então tem pouca aproximação. Agora, se eu pego um espaço semelhante ou pelo menos igual, monômeros diluentes, e quando faço a polimerização, são mais moléculas, vão ter que se aproximar também. Então, a contração de polimerização aqui vai ser maior. Então, quanto mais monômeros principais de alto peso molecular, menor a contração de polimerização. Então, se eu tenho um monômero também muito grande, e só a terminação que faz a reação química, a minha contração de polimerização percentualmente é pequena. Tá? Monômeros diluentes, nós temos o EDMA e o TEG-DMA. O TEG-DMA é muito comum. Etileno, glicol de metaquilato, trietileno, glicol de metaquilato. De verdade, não precisa decorar esses nomes. Geralmente eles vão falar as siglas mesmo. Então, lembro que os monômeros diluentes são EDMA e o TEG-DMA. Tá? E os principais, BUB, BGMA, UDMA e bisema. Diluentes, ET, EDMA, TEG-DMA. Característica, ao contrário, baixo peso molecular e reduzem a viscosidade. Agora, numa resina composta, mas seja ela para restauração, seja para cimentação, dificilmente você vai ter só BGMA, ou só monômeros principais, ou só monômeros diluentes. Vai ser uma combinação deles. É aquela história, chega o professor pegou um jarro de vidro e encheu de bola de tênis. Aí perguntou para os alunos, está cheio? Não cabia mais nenhuma bola de tênis. Ah, então está cheio. Aí ele foi e pegou a bolinha de ping-pong e começou a preencher nos espacinhos. E agora, está cheio? Agora está cheio, já não cabe mais nenhuma bolinha de ping-pong. Aí depois começou a botar a bolinha de gude. Aí foi preenchendo. Então, é bom essa combinação de monômeros grandes e monômeros pequenos para você ter um preenchimento maior, digamos assim, desse composto. Bom, vamos falar da carga inorgânica, que são as partículas. Partículas de carga, a gente conta muito esse termo também. As partículas de carga aumentam as propriedades físicas e mecânicas, principalmente rigidez e resistência, e têm o controle da viscosidade e das características de manipulação. Então, a grande sacada da resina composta foi a incorporação da carga inorgânica, das partículas de carga, naquela matriz resinosa, que aumentou as propriedades físicas e mecânicas, principalmente rigidez e resistência, dando inclusive uma boa durabilidade para essa resina composta.
Também tem um controle da viscosidade e das características de manipulação. Então, quando você pega aquela resina que é meio chicletona, além dela ter muito monômero diluente, provavelmente ela tem pouca quantidade de carga. Agora, você pega aquela resina mais dura, que você pega na sua espátula, você sente que ela é mais rígida, provavelmente ela tem muita partícula de carga. Partículas de carga diminuem a contração de polimerização. Por que isso? Porque elas não participam da reação de polimerização. Então, se eu pego aqui, nessa mesma caixinha, digamos assim, e quero botar uma grande quantidade de partícula de carga, provavelmente vou ter que tirar um monômero. Então, proporcionalmente, quanto mais partícula de carga, menos matriz resinosa. É a matriz que polimeriza, que dá a contração de polimerização. A partícula de carga não participa desse fenômeno. Então, quanto mais carga eu tiver, menor a contração de polimerização. Deu para entender? Diminui também o coeficiente de expansão térmica linear. O que é o coeficiente de expansão térmica linear? Cada material, quando ele é aquecido ou resfriado, ele altera o seu volume. Geralmente, quando você aquece o material, ele expande, dilata. Quando você gera um frio, ele contrai. A gente repara muito isso na Ponte Rio-Niterói, que a gente está passando de carro, sente o carro cair um pouquinho. Existe um espaço entre placas de asfalto que são juntas de dilatação. Exatamente, bate um calor muito forte no asfalto, o asfalto ele acaba expandindo e aquele espacinho justamente vai permitir a expansão do asfalto sem ter a trinca, sem ter a rachadura no asfalto. Exatamente assim que funciona. Então, isso acontece com todos os materiais, inclusive com dente. Só que a resina composta, a matriz de resina composta, tem um coeficiente de expansão térmica linear muito alto, mais alto que o próprio dente. Então, quando a gente toma um café, o nosso dente expande um pouquinho. Não é visível a olho nu, mas ele expande um pouquinho. A resina também. Só que a resina tem a capacidade de expandir mais do que o próprio dente. A partícula de carga ela não interfere muito nisso. O coeficiente de expansão térmica linear dela é pequeno. Então ela não influencia, ela acaba no composto diminuindo a sua massa, diminuindo o coeficiente de expansão térmica linear. Então você não tem tanta pressão de expansão, de aumento volumétrico como você toma um café, por exemplo. Outra coisa, diminui a sorção de água, ou seja, a absorção e a adsorção de água. A gente sabe que a resina composta, na verdade, a matriz de resina composta ela é importante, tem que ter. Mas as principais características negativas da resina composta estão associadas à matriz. Então, se você pensa, pigmentação ao longo do tempo, culpa da matriz. Absorção de água, culpa da matriz. Baixa resistência mecânica, culpa da matriz orgânica. Agora, quando você pensa em maior resistência, às vezes um polimento já para uma matriz já funciona melhor. Mas uma resistência mecânica, durabilidade, estabilidade de cor, bom coeficiente de expansão térmica linear associado às partículas de carga, que são inorgânicas. Partículas de carga também aumentam a radiopacidade. Isso é super importante. As primeiras resinas compostas, elas não tinham radiopacidade. Então, pensa o seguinte, a gente sabe que uma lesão cariosa é radiolúcida. Você consegue identificar uma lesão cariosa na radiografia. Então, você pegou o seu paciente, removeu aquele tecido cariado e fechou aquela cavidade perfeitamente com resina composta. Se ela não tivesse radiopacidade, quando você tivesse uma outra radiografia, a imagem ia estar semelhante da lesão cariosa. Ia continuar tendo a imagem radiolúcida. Então, você não saberia mais se você removeu realmente toda a lesão cariosa ou se depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, essa lesão cariosa progrediu, teve uma cárie secundária. Não tem como identificar. Atualmente, as partículas de carga conferem essa radiopacidade para você garantir onde tem lesão cariosa, onde você conseguiu remover tudo e se porventura apareceu uma cárie secundária. Tá? Radiopacidade é conferida pelas partículas de vidro de bário, estrôncio e zinco também dá um pouquinho de radiopacidade. Principalmente partículas de bário e de estrôncio. E nós temos alguns tipos de partículas de carga. Quartzo são as mais antigas, já não são nem tão utilizadas, mas são citadas às vezes no concurso. Sílica coloidal ainda é utilizada e partículas de vidro, vidro de bário, estrôncio, como a gente já citou aqui em cima. Tá? Tudo bem, gente? Hoje eu acelerei, estou no 220, né? Que a aula é longa. É coisa pergunta, tá? Tá tudo escrito aí no... Mas é coisa pergunta. Bom, quartzo, voltando aqui. Foram as primeiras partículas incorporadas às resinas. São quimicamente inertes,
como a gente já citou antes, apresentam alta dureza, o que inviabiliza a trituração e obtenção de partículas menores. Ou seja, o que ele está querendo dizer nisso? As partículas de quartzo, elas são levadas lá na fábrica que faz a resina composta e elas são trituradas para ficar bem pequenininhas, para serem incorporadas na resina composta. Porém, elas não conseguem ficar muito fininhas. Então fica um negócio meio grosseiro. Agora imagina se eu boto uma resina composta, vou desenhar aqui um dente anterior, fiz uma classe 4, e a minha partícula eu usei uma resina com partículas de quartzo, e essa partícula de quartzo é grande, ela acaba influenciando na rugosidade da própria restauração. Então, assim, o paciente vai passar o dedo, vai passar a língua, vai sentir a restauração rugosa. E uma restauração rugosa, ela acaba também facilitando, aumentando a possibilidade de retenção de biofilme. Então, essas partículas de quartzo é o que tinha na época. Depois foi estudar, não, vamos buscar melhor, vamos buscar alternativas. E aí surgiram partículas com tamanhos menores, mais reduzidos, que evitou esse tipo de problema. Então, assim, hoje em dia já não se usa mais partículas de quartzo. Ah, Fábio, o que você está falando? Porque às vezes é cobrado no concurso, às vezes já é nem sempre cobrado, mas às vezes citado no concurso. Então, para vocês estarem familiarizados, já existiu, já foi utilizado. Hoje em dia não é mais utilizado. Características. Polimento difícil, como eu falei, partículas são grandes com alta dureza, então mesmo se mesmo lá no laboratório você não consegue, na fábrica, você consegue triturar bem essas partículas, imagina no polimento, com o seu disquinho de lixa, não vai conseguir. Não apresenta radiopacidade, então aquele problema de você visualizar uma cárie secundária, ou se você removeu por completo a lesão cariosa, você não tem como controlar. E possuem também um alto coeficiente de expansão térmica linear, a própria partícula de quartzo. Foram substituídas depois, então, por sílica coloidal. Bom, sílica coloidal obtidas por processo pirolítico ou de precipitação, ou seja, uma queima ou até a precipitação, apresenta uma baixa dureza, ou seja, é mais fácil de triturar, e maior lisura e ótimo polimento devido ao pequeno tamanho e baixa dureza. Então, se eu tenho uma partícula bem pequenininha, de repente eu vou conseguir dar um polimento, vou nem perceber, por mais que a partícula esteja na superfície, vou nem reparar, porque é tão pequenininha, não influencia no meu polimento. Eu deixo um polimento muito legal. Porém, não apresenta radiopacidade, possui extensa área superficial relativa por volume, o que dificulta a inclusão em grande porcentagem. O que ele está querendo dizer com isso? A partícula de sílica coloidal, às vezes é uma substância bem irregular, que eu tenho um grande volume, uma grande área de contato para ter um contato com as partículas, com a matriz resinosa. Partícula de sílica coloidal, eu não posso ter contato íntimo com outra partícula de sílica coloidal. Ela tem que ter um espaçamento entre uma e outra para estarem unidas através da matriz orgânica, o que vai prejudicar, inclusive, na composição dessa resina composta, porque se eu não posso ter contato íntimo, se eu não posso ter muita partícula de carga, eu vou ter que aumentar o meu conteúdo de matriz orgânica. Aumentando o meu conteúdo de matriz orgânica, o que aumenta? Sorção, aumento do coeficiente de expansão térmica linear, baixa resistência mecânica, maior possibilidade de manchamento ao longo do tempo. Então não é muito interessante usar a sílica coloidal porque você acaba prejudicando as propriedades mecânicas da sua resina composta. Mas ainda assim são utilizadas. Mais utilizadas atualmente são as partículas de vidro. Substituir as partículas de quartzo, pois em função da sua menor dureza, podem ser trituradas em menor tamanho. Ótimo. Apresentam radiopacidade, já vimos que isso é ótimo. Facilitando a detecção de cáries e excessos marginais. Partículas mais utilizadas, vidro de bário e estronço, como a gente falou, são inclusive materiais responsáveis pela radiopacidade. Isso aqui eu não cheguei a comentar, isso é muito legal também. Você consegue visualizar um excesso marginal, tendo uma restauração radiopaca. Se sua restauração for radiolúcida e você deixa um excesso marginal,
O excesso você não consegue visualizar na radiografia. E clinicamente, um excesso interproximal, uma classe 2, por exemplo, às vezes é muito difícil você identificar. É legal você ter a visualização realmente na radiografia. Já tive um caso, por exemplo, que... Olha o mole que eu dei. Cimentei uma coroa, uma Onley, que era MOD, se não me engano, e depois eu fiz a remoção do excesso do cimento resinoso, mas não tirei radiografia depois. A paciente me ligou, pô, tô com uma dor aqui na gengiva, não é nem do dente, é da gengiva mesmo. Aí beleza, volta aqui pra gente avaliar. Aí quando eu fui tirar a radiografia, eu consegui visualizar pela radiografia que ainda tinha um excesso de cimento na região interproximal, que eu não consegui remover naquele primeiro momento. Deveria ter tirado a radiografia antes para poder avaliar. Dei mole, isso aí errei mesmo. Mas com a radiografia eu já poderia ter uma noção, tem um excesso aqui, vou passar de novo o fio dental, remover legal, para garantir uma boa saúde periodontal e evitar esse desconforto da paciente. Se não tivesse essa radiopacidade, eu não ia saber o que estava acontecendo. Poderia imaginar que tivesse um restante ali, um resquício de cimento resinoso, mas não estaria visualizando. Bom, essa classificação dos tipos de resina em relação às suas partículas e tamanho de partículas, isso é muito comum, isso cai bastante em prova. Essa questão essa matéria de resina composta cai bastante. E isso também é uma outra questão fácil de perguntar e muito comum. Então é sempre bom dar uma estudada nisso, porque é cobrado mesmo. Tipo de resina, o tamanho, né, e as partículas são utilizadas. Deixa eu ver se... Não, tá. Mais à frente a gente volta até a falar sobre essa classificação, porque tem uma pequena diferença entre o que o Baratieri fala e o que o Conceição fala. A definição do Baratieri que é mais utilizada porque ela é mais simples. Se não me engano, Conceição não, do Philips. Não está aí na apostila não? E eu acho que mais para frente, mais para frente a gente volta a falar dessa variação mais específica. Tá? Aqui ele só está ligando o tipo de partícula com o tipo de resina. Essa definição que está aqui é a definição mais do Baratieri, que é mais simples. Resinas micropartículas são usadas aquelas sílicas. Como eu falei, eu tenho uma distância entre as partículas de sílica e um maior conteúdo de matriz orgânica, o que vai garantir também um excelente polimento dessas instalações microparticuladas. E as que a gente mais utiliza, híbridas, microhíbridas e nanohíbridas, são partículas de sílica mais partículas de vidro. Tá? Bom, beleza. Então, eu já sei que na minha resina composta eu tenho minha matriz resinosa. Minha matriz orgânica, ela tem monômeros principais, bisema, UDMA e BGMA, e tem monômeros diluentes, DMA e TEG-DMA. Além disso, eu tenho partículas de carga, que vão dar maior resistência, principalmente. E essas partículas de carga, antigamente havia o quartzo, depois veio sílica coloidal, e mais utilizado também partículas de vidro, de bário e estrôncio. Tá. Porém, eu tenho, como falei, uma matriz orgânica e partículas inorgânicas. Eu preciso que elas se unam, eu preciso que essas partículas de carga estejam unidas a essa matriz orgânica para dar realmente essa liga, para dar uma rigidez, para dar uma estrutura um pouco mais maciça, digamos assim. E para isso eu tenho os agentes de união. Quando eu falo desses agentes de união, eu não falo de sistema adesivo, gente, toma cuidado. Eu estou falando da união da partícula de carga com a matriz orgânica. Os agentes de união são moléculas bifuncionais e anfóteras, capazes de estabelecer ligações químicas com compostos diferentes. Promove a união da matriz resinosa com a partícula de carga, através dos grupos silânicos. Então, essa segunda frase já está explicando um pouco aqui a primeira. São moléculas bifuncionais e anfóteras, ou seja, conseguem estabelecer ligações químicas com compostos diferentes. Com o composto orgânico, da matriz orgânica, com o inorgânico, da partícula de carga. Então, preciso dessa capacidade dupla de unir a parte orgânica com a inorgânica, através dos seus grupos silânicos. Nós temos os tipos organocilanos, são os mais utilizados. A gente usa silano, inclusive até para fazer cimentação de cerâmica. Né? Vocês lembram? Até quando a gente falou de cimentação, a gente falou de silanos. Você faz o condicionamento ácido com ácido fluorídrico na peça cerâmica,
depois você faz a lavagem, aplica um silano, que vai fazer a união da partícula inorgânica da cerâmica com a partícula orgânica do seu sistema adesivo. Também é utilizado na resina composta, mas também temos os titanatos e os zirconatos. Características: reforçam as propriedades mecânicas, afinal de contas as partículas de carga passam a ficar unidas à matriz orgânica. Aumentam a resistência ao desgaste, aumentam a resistência à hidrólise, ou seja, a degradação pela água, e promove maior estabilidade de cor das resinas compostas. Uma vez, se elas não tivessem unidas, eu teria um espaço para a água penetrar, gerar um manchamento e gerar um desgaste dessa resina composta. Beleza, então, partícula de carga, matriz orgânica, agente de união, une esses dois. São os principais, são realmente acontece mais importantes para a resina composta. Porém, nós temos outros componentes que são importantes e também são cobrados. Nós temos o sistema acelerador ou ativador iniciador. E a gente faz uma pequena diferenciação agora. Nós temos resinas compostas, ou seja, nós temos compósitos quimicamente ativados, fotoativados ou até mesmo duais. Dual, porque eles têm uma ativação tanto química quanto foto pela luz. Ah, Fábio, as resinas quimicamente ativadas nem são usadas mais. Calma. Você já deve ter ouvido isso. Resinas quimicamente ativadas eram utilizadas antigamente como material restaurador direto. A marca mais utilizada, dentistas até hoje em dia chamam, os mais antigos falam, Adaptic, era bem utilizada. Só que você tinha algumas deficiências que eles não acabavam saindo do mercado. A gente só usa resina fotopolimerizável. Porém, quando eu falo de resina composta, eu falo de compósito, eu também falo de cimento resinoso. E nós temos cimentos resinosos que são quimicamente ativados. Temos cimentos resinosos que são fotoativados. E temos principalmente cimentos resinosos que são duais. Ativação química com ativação foto. Então, quando eu falo de ativação química, eu tenho um iniciador, que é o peróxido de benzoíla, e um ativador, que é a amina terciária. Um ativador, a amina terciária da resina de ativação química. O iniciador é o peróxido de benzoíla. Apresenta velocidade de reação mais lenta, porém menor estresse. Ele ficou um pouquinho cortado no slide, menor estresse. O que ele está dizendo com isso? A gente sabe que a resina composta, que é formada de monômeros que você vai ativar e vai gerar polimerização, ocorre uma contração de polimerização. Essa contração de polimerização dentro da cavidade gera um estresse para essa cavidade, gera um estresse para essa interface adesiva. Afinal de contas, a interface adesiva, a parede, que está com o seu sistema adesivo, está tentando grudar essa resina composta e ela está tentando se contrair. Então, estou gerando uma pressão, um estresse entre a resina composta e a parede que está segurando. Como essa reação de polimerização das resinas quimicamente ativadas é uma reação lenta, é uma polimerização bem suave, esse estresse ele é menor. A contração é a mesma, o volume no qual ocorre a contração polimérica é o mesmo. Porém, como ele ocorre de forma mais lenta, dá tempo para a resina se adaptar, para esses componentes internos, para essas moléculas se adaptarem e não gerar um estresse tão grande. Agora, na resina fotoativada, que você botou na cavidade e você já liga a luz e rapidamente ela polimeriza, rapidamente ela sai daquele estado de líquido extremamente viscoso, aquele gel, aquela massinha, para uma substância rígida, rapidamente, o estresse é muito intenso, porque não dá tempo para essas moléculas se rearranjarem internamente e diminuírem esse estresse. Então, nas resinas quimicamente ativadas, a gente tem uma contração, é a mesma, porém, por a velocidade de polimerização ser menor, o estresse também é menor. Tá? Só uma pequena informação, um pequeno detalhe, isso não vai cair em concurso, mas já tem algumas empresas, a Ivoclar, por exemplo, já está lançando uma resina que é quimicamente ativada, voltou a ser manipulável, que ela é feita com pó e líquido, parece muito ionômero de vidro. A manipulação, inclusive, parece ionômero de vidro. E você pode fazer incremento único, demora mais ou menos 5 minutos de polimerização.
É uma bulk fill. Essa de silorano ela já está até saindo, a P90 já saiu do mercado porque ela não teve resultados muito bons. É bulk fill. Ela é bulk fill. Quando você fala em bulk fill, você fala de preenchimento total da cavidade, né? E como a reação dela é química, não depende da luz, você pode até botar em profundidades bem profundas mesmo, porque não depende da luz chegar lá na região. Oi, perdão? Pode ser mais opaca, porque a opacidade e até a cor mais escura influencia também na transmissão de luz. Isso eu vou falar mais à frente. Mas é interessante, é um material que é interessante, parece meu nome de vida. É difícil até um pouco de manipular, mas você consegue com o tempo dar uma escultura, faz uma escultura bem legal, bulk fill, contração de polimerização, eles garantem que é um pouco reduzida. É bem interessante, eu vi eles lançando naquele Dental Kramer Experience, que teve ano passado. Aí eles tinham um stand de hands-on e fazem um hands-on com essa resina. Aí eu cheguei a manipular um pouquinho lá. Oi? Talvez, né? Eu não sei se eles vão estar participando. Talvez. Porque o Dental Kramer Experience tinha muito espaço para hands-on, né? O Rio Odonto às vezes é mais para palestra, né? Você ficar lá assistindo e... não sei. Não sei, porque foi o lançamento da Ivoclar. Como eles tinham o stand deles, a parte de hands-on deles, eles mostravam o material deles. Não sei como é que está hoje em dia, se estão realmente investindo neles. Eu achei interessante. Mas só de curiosidade, tá? Isso obviamente não vai ser cobrado no concurso de vocês, mas sempre bom contar uma historinha do nada para dar uma acalmada. Beber um pouquinho d'água, porque estou falando muito rápido. Estou atropelando várias palavras, já errei várias coisas aqui na hora de falar. A P90 era isso, era de silorano. A história da P90, porque ela tinha um anel de oxirano que, quando ela é fotoativada, quando tinha a reação química, esse anel ele se abria. Então, ocorria a aproximação das moléculas? Ocorria. Mas se a molécula se abria, ela aumentava um pouquinho de volume para compensar um pouco essa contração de polimerização. Porém, a proposta desses materiais é diminuir a contração de polimerização. Porém, o que ela está falando, o alcance da luz às vezes é complicado. Você, vou fazer uma cavidade com 4 milímetros de profundidade. Beleza, mas se depender da luz, a luz vai atingir tão bem lá embaixo? Sabe, ainda mais uma resina que é um negócio translúcido, a luz não vai passando perfeitamente. Ela dependia também até de um adesivo próprio. Você chegou a usar P90? Não valeu a pena, não? A própria 3M já tirou do mercado. Você fez especialização de dentística lá? Não, pediatria. Ah, tá. Não, porque eu fiz especialização de dentística lá com o Thiago. Thiago Rabelo? Ele mesmo. Eu trabalho com a Keila hoje em dia. Aliás, eu perdi meu dia de trabalho com a Keila, na verdade. A gente trabalhava junto no semestre passado, esse ano a gente não tem se visto mais. Mas a gente trabalha junto indiretamente. Bom, enfim, gente, vamos voltar lá. Estou falando de quem mesmo? Tá, do sistema. Vantagem, simplicidade, não há necessidade de outros equipamentos. Não, quando eu estou falando de resinas quimicamente ativadas, eu não dependo de um aparelho fotopolimerizador, né? Estabilidade de armazenamento a longo prazo, porque ele só vai reagir, ele só vai polimerizar quando tiver contato de uma pasta com a outra. Se eles estiverem separados, eles têm uma estabilidade um pouco maior. Outras características. Manipulação do tempo de trabalho presa através da variação das proporções. Então, se você tem mais catalisador ou menos catalisador, altera um pouquinho. Grau de conversão uniforme desde que adequadamente misturado. E desenvolvimento de tensões marginais menor do que a foto polimerizável. É isso que eu estava falando. Como o tempo de polimerização é mais lento, a tensão, o estresse gerado na interface é menor. Desvantagens, você pode incorporar bolha de ar durante a manipulação. Afinal de contas, a manipulação ali manual pode ocorrer algum erro, ter uma bolinha de ar, o que prejudica as propriedades mecânicas desse material, gerando porosidade, enfraquecimento do material e até mesmo manchamento. Outras desvantagens, instabilidade de cor pela oxidação das aminas. A gente viu que a amina terciária é o ativador. Amina terciária, ativador.
Dificuldade de mistura homogênea, causando grau de conversão diferencial e baixa e redução nas propriedades mecânicas. Ou seja, se de repente na região óculos alto tive um alto grau de conversão, porém na região mais profunda da minha cavidade, meu grau de conversão foi menor. Então eu tenho um diferencial ali nesse grau de conversão, propriedades mecânicas diferentes. Resinas fotopolimerizáveis, na verdade fotoativáveis. Nós temos um iniciador, que é a canforoquinona, e um co-iniciador, que é a amina. E o ativador, por isso eu gosto de falar resina fotoativável, porque o ativador é a luz. Tá? Então a gente sempre fala resina fotopolimerizável. Busca falar resina fotoativável, por mais que às vezes no concurso você vai encontrar escrito fotopolimerizável, você vai lembrar, é fotoativável. Então, porque o ativador é a luz, é o foto. Luz visível, de 400 a 500 nanômetros, a gente sabe que o pico é entre 460 a 480 nanômetros, aquele azul bem intenso. Tá? Incrementos de 2 milímetros, aquilo que a gente está falando, mais do que 2 milímetros, será que a luz passa bem nesses 2 milímetros? Se a minha resina for opaca, vai passar bem? Vai passar quase nada. E tempo de 40 segundos para você ter um bom grau de conversão. Grau de conversão é a quantidade de monômeros que se convertem em polímeros. Quanto mais monômeros se converterem em polímeros, melhores são as minhas propriedades, mecânicas principalmente, mas também menor absorção de água, melhor estabilidade de cor e assim por diante. Quantidade de canforoquinona, geralmente 0,2%, é muito pouquinho. Informação, acho que eu falei na outra aula sobre a canforoquinona, que eu falei da dificuldade de fazer resinas compostas mais claras para dentes clareados, porque a canforoquinona é bem amarelada. Então ela não pode ser em grande quantidade, porque senão influenciaria demais na cor da resina composta. Imagina fazer uma restauração, uma resina composta de cor B1, que é muito clara, com canforoquinona é difícil. Tá? Vantagem: não há necessidade de mistura, ou seja, menor porosidade, menor manchamento e melhores propriedades mecânicas. E melhor estabilidade de cor. Estou falando das resinas fotoativáveis. Tempo de trabalho controlado pelo operador, porque ele também tem inibidor da polimerização, então ele só vai polimerizar no momento que eu ligar a luz azul. E a técnica incremental permite a incorporação de várias cores e também diminui a contração. Então essa resina que eu falei, por exemplo, da Ivoclar, ela é uma cor única. Então a minha restauração vai ficar monocromática. Então funciona muito bem para a restauração posterior, que eu não tenho muito aspecto estético, muito requisito estético. Agora, para dente anterior, eu não posso fazer uma restauração monocromática. Não vai ficar legal. Precisa de uma variação, uma cor mais saturada na região cervical, uma cor menos saturada no terço médio, uma translucidez maior no terço incisal. Então, com resina foto, por incrementos, eu consigo um aspecto estético melhor. Desvantagens: profundidade de polimerização. Então, se eu tiver uma cavidade muito extensa, eu não posso, vou demorar, vou botar de 2 milímetros em 2 milímetros cada incremento. Maior tensão nas margens da restauração comparado à resina autopolimerizável, aquilo que eu falei, contração muito rápida, e sensível à iluminação normal do ambiente. Então, quando a gente faz uma restauração clinicamente, vocês devem ter feito isso, né? Pega a luz do foco, apaga ou deixa um pouco afastada, porque mesmo aquela luz branca pode polimerizar a sua resina, diminuindo o seu tempo de trabalho. Então a gente afasta um pouquinho ou desliga, vai acostumando a trabalhar com uma iluminação um pouco mais baixa para ter um pouco mais de tempo de trabalho. Requer uma lâmpada especial de polimerização, nosso aparelho fotopolimerizador. Então assim, eu acho que já é tão estabelecido que todo mundo tem, né? Vai no consultório, não tem como você não ter um fotopolimerizador. Acesso deficiente de luz em áreas posteriores e o posicionamento e distância da luz. Ou seja, se eu pego uma região de difícil acesso, uma cavidade muito profunda, uma grande distância para a ponta do fotoativador, pior vai ser a contração, pior vai ser a polimerização da minha resina composta. Então, o ideal é que a ponta do meu fotoativador esteja o mais próximo possível da minha resina composta, obviamente sem encostar, também não ficar sujando a ponta do fotoativador. Cor mais escura requer um tempo maior de polimerização para permitir a passagem de luz por todo esse incremento. E se a gente reparar bem, os próprios fabricantes, eles quando recomendam o tempo de fotoativação, sempre falam tempo
mínimo de 40 segundos. Então, quanto tempo eu vou fotoativar? Bota 30 segundos que está bom, está perto de 40, não, tempo mínimo. Então, 40 segundos, 45, 50, 60, tudo está ótimo, tá? Acima de 40, ótimo, abaixo não, tá? Eles falam então de tempo mínimo. Pô, quero dormir um pouco mais tranquilo hoje, vou fotoativar por 60 segundos. Ótimo. O paciente que está na sala de espera não vai atrasar por causa de 20 segundos a mais para o incremento. Então, recomendo. E a polimerização é afetada por alguns aditivos, como corantes, fluorescentes, excesso de inibidores. Então, o que eu estou falando? Quanto mais escura, quanto mais opaca, quanto mais efeito que tiver a sua resina, de repente, piora um pouco a sua polimerização. Então, fotoativa um pouquinho mais de tempo para garantir. Uma deficiência que você pode ter problema com o aparelho fotopolimerizador. O fotoativador, por exemplo, os mais antigos de luz halógena, eles iam perdendo a intensidade da luz e, obviamente, a gente não fica olhando diretamente, a gente consegue medir no olho. Você precisa de um radiômetro, medição da intensidade. Requer o uso de óculos de proteção, às vezes o próprio aparelho já tem um filtro laranja para você não visualizar diretamente. O paciente, você pode até pedir, fecha o olho, mas ideal usar aquele óculos laranja. Lâmpada halógena. Gera calor excessivo e necessita de radiômetro para medir a intensidade de luz. Lâmpada halógena é aquela mais antiga, muita gente ainda usa. Se o seu aparelho, quando você ativa, quando você liga, ele faz um barulhinho de ventilador ali internamente, é porque é luz halógena, porque gera calor e tem que ter um ventiladorzinho para resfriar. Os aparelhos de LED, geralmente aqueles sem fio, vocês vão reparar que eles são mais fininhos, porque eles já não geram tanto calor. Então não precisa desse ventilador para resfriar. O comprimento de onda da luz deve ser compatível com o fotoiniciador. Então, a canforoquinona ela vai precisar de um comprimento de 460 a 480 nanômetros. Outros iniciadores vão precisar de comprimentos diferentes, uma luz violeta. A gente está falando até na outra aula de materiais, né, que a gente falou de fotopolimerização. E a intensidade da luz diminui com a distância, ou seja, se eu tiver com a ponta do foto mais afastado, eu não vou polimerizar quase nada. Então, eu tenho que estar o mais próximo possível, sem encostar, com o ângulo de polimerização a 90 graus, tá? Ou seja, minha resina está aqui, meu foto bem certinho. Não muito inclinado, porque minha intensidade não vai ser tão intensa. 90 graus, eu vou dar maior intensidade luminosa. Isso é informação que está no livro, gente, que eu acho que até bobo, né, comentar isso, né? Treinamento adequado é um pré-requisito para alcançar os melhores resultados. Isso serve para resina composta fotoativada? Sim. Para quimicamente ativada? Sim. Para raspagem subgengival, que a gente estava comentando aqui antes? Sim. Para cirurgia com exodontia? Sim. Para tudo. Então, treinamento adequado é um pré-requisito para alcançar os melhores resultados em qualquer área da odontologia, até mesmo fora. Pois não? Exatamente, PPD, fenilpropadiona e qual outro? Agora não vou lembrar esse detalhe, mas assim, eles precisam de uma luz mais violeta. Não, depende do LED. O Valo, que é um que tem 4 pontas de LED, ele tem 3 azuis e uma violeta. Porque as 3 azuis vão pegar essas resinas que têm canforoquinona, que são as mais comuns do mercado, e a violeta para essas que têm PPD, que são resinas geralmente mais claras, né? Agora, especificamente, eu não estou lembrando agora, vou dar uma pesquisada para te responder, porque geralmente são a luz mais violeta. E aí a dificuldade, você precisaria de um fotoativador com uma luz violeta específica para ele, né? E a luz halógena, dificilmente. Não. Não. Na verdade, assim, é que o pico de fotoativação, o LED, na verdade, ele é mais restrito do que a luz halógena. A luz halógena tem um espectro um pouco mais aberto do que o LED. O LED, ele é praticamente não é praticamente, mas ele se assemelha um pouco ao laser. Que o laser, ele tem um comprimento de onda e a projeção da luz muito retilínea. Então, assim, mesmo pela distância, mesmo variando a distância, a imagem que eu vou formar ali é do mesmo tamanho. O LED também é um pouco semelhante.
A luz halógena aqui já abre um pouco mais, então, e também tem uma variedade de espectro de cores um pouco maior, tá? Então, e assim, a luz halógena está saindo um pouco do mercado porque o LED consegue ter uma intensidade luminosa maior, então a polarização melhor, gera menos calor, manutenção é mais barata, material menos robusto também, né? E está ficando barato, né? O LED é utilizado para quase tudo hoje em dia. Até a lâmpada do poste, são lâmpadas de LED, TV de LED, é uma tecnologia que está sendo muito empregada. Então, a tendência é de reduzir o custo, inclusive, do aparelho fotoativador. Então, assim, a tendência é de caminhar sempre para o LED. Mas é interessante que muitos dentistas, quando começou a ter essa preocupação com a canforoquinona e com outros iniciadores, começaram a sentir saudade do Heliomat, que é um aparelho fotoativador bem antigo, que é um negócio pesado desse tamanho, com luz halógena. Não, ele tinha um cabo e ele nem em formato de pistola não, assim, como se fosse uma caneta mesmo, ou uma câmera intraoral. E você mexia nele, você regulava a luz e o filtro dele. Então você poderia até inclusive botar a luz branca para fazer transiluminação. Aí você rodava mais um pouquinho e virava a luz azul. Só que a intensidade luminosa dele era ruim, né? Porque é um aparelho mais antigo. Também é um negócio pesado, com fio, não é tão eficiente quanto a luz de LED, com os melhores fotopolimizadores que a gente tem atualmente. Mas muita gente ainda sente saudade do Heliomat, é engraçado.